Deus estabeleceu três instituições básicas nas Escrituras. São elas a família, a igreja e o Estado. E para cada uma dessas instituições, Deus também deu responsabilidades. Em alguns casos, essas responsabilidades elas se sobrepõem, sabe? Mas na maioria, os papéis dados por Deus para essas três instituições estão muito bem claras, estão muito bem separadas e muito bem definidas dentro das Escrituras. Então, quando essas instituições começam a funcionar dentro dessas balizas, desses parâmetros dados por Deus, que Deus começa agora a revelar na sua Escritura, aí sim, o povo começa a se alegrar. Há uma grande alegria para a maioria das pessoas. É lógico que eu não vou tentar aqui tratar isso de forma sistemática, sabe, sobre cada instituição. Mas é muito bem interessante, é importante nós nos atentarmos para isso. É necessário a gente tentar catalogar as várias responsabilidades que cada uma dessas instituições tem, a fim de ilustrar como Deus regulamenta a cultura. Então vamos, em primeiro lugar, a primeira delas, a família. A família tem um mandato de domínio. O mandato de domínio foi dado à família. A família, como unidade, ela deve se multiplicar, deve ser frutífera e subjugar a terra e tudo o que nela há. A Bíblia diz isso, Gênesis, capítulo de número 1, verso 27 até o verso de número 31, vai falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia também impõe responsabilidade sobre o marido e sobre a esposa. O marido e a esposa, eles devem deixar os seus pais e agora se unirem um ao outro. A Bíblia também nos dá essa direção. Gênesis mesmo, capítulo 2, verso 23 ao 25, vai falar sobre isso. É também de responsabilidade do marido sustentar esta família. A Bíblia diz isso, 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8, vai trazer essa responsabilidade ao homem de manter, de sustentar a sua casa. A família também é a instituição com responsabilidade de ensino. É na família que os filhos devem ser ensinados, educados. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 9, vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira questão que a gente pode aprender aqui é isso, que o mandato de domínio foi dado à família. Em segundo, a gente pode ver a responsabilidade da igreja. Em Atos, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 7, a igreja recebe, pelas escrituras, essa orientação, recebe a responsabilidade de administrar os sacramentos, de cuidar do governo eclesiástico e dentre muitas outras coisas. Atos, capítulo de número 14 e Apocalipse 2, a igreja agora recebe a ordem de guardar a doutrina, de ser a grande guardiã daquilo que a Escritura ensina. A igreja deve manter a sua pureza, a pureza dentro da própria igreja. Paulo, corrigindo os desvios lá na igreja de Corinto, vai escrever sobre isso. A sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso número 1 ao verso número 13, vai falar um pouquinho sobre isso, E a igreja também tem a responsabilidade de administrar o julgamento entre os seus membros. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Apocalipse 2 dá uma autoridade muito interessante à igreja, que é o que muitas igrejas estão se esquecendo nesses dias. Apocalipse 2:2 vai dar a autoridade à igreja para que esta se proteja contra os falsos mestres. E, finalmente, a igreja recebe a responsabilidade de cuidar dos pobres. Apocalipse mesmo, capítulo 2 ainda, verso de número 19, 2 Coríntios 8, capítulo 9 também vai falar um pouquinho sobre isso. E, finalmente, Deus deu autoridade ao Estado, para que esse Estado proteja os bons, que continuam praticando o bem, mas também que o Estado puna os malfeitores. Romanos capítulo 13, verso de número 4, vai falar sobre isso, que o Estado recebeu o poder da espada para cumprir esta responsabilidade. Paulo chama o magistrado civil de um ministro de Deus. E é bem importante nós observarmos esta orientação. O ministro que tenta cumprir os seus deveres fora das diretrizes prescritas por Deus pode causar muitos males àqueles que estão sob a sua responsabilidade.
Provérbios 29, verso 2 vai falar sobre isso. Declara que quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, Deus, ele é soberano. Por isso que desta forma, as suas 3 instituições devem necessariamente estar sob sua autoridade. Para que haja melhor ordem dentro de uma cultura, elas devem viver e cumprir as suas responsabilidades de maneira harmônica, sem invadir a esfera de autoridade uma das outras. O maior bem para todos os povos, seja eles contados entre os eleitos ou não, é que cada instituição atue sob a autoridade do Deus Altíssimo e dentro da autoridade distinta de cada uma delas que Deus determinou em sua palavra. Há no sistema americano algo que ilustra isso de forma maravilhosa. Quanto mais o Estado invade a autoridade da família e da igreja, mais as pessoas gemem. Noah Webster determinou sua definição de pecado no seu dicionário. E ele disse algo muito interessante. Ele disse que pecado é tudo o que é contrário à lei ou ao mandamento de Deus. E ele usa alguns textos bíblicos para isso, ilustrando 1 João 3, Mateus 15, Tiago 4. Ele usa essas referências para exemplificar exatamente essa declaração. Quando o Estado tira a autoridade dada legitimamente à família e à igreja, e quando o Estado anula a sua autoridade recebida de Deus, ele está fazendo o que é contrário à lei ou ao mandamento de Deus. E é por isso que a separação entre a igreja e o Estado é necessária nesses dias. Não como assumida por alguns secularistas, mas como delineada por Deus na sua sagrada Escritura. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.